Se você faz uso da medicação Ancitec, veja esse vídeo, pois nele eu vou explicar 10 fatos importantes que você precisa saber a respeito dessa medicação. Esse vídeo tem finalidade exclusivamente educativa, de forma que ninguém deve iniciar, suspender, aumentar ou reduzir a dose da medicação sem orientação expressa do teu médico. Então, iniciamos o vídeo logo depois da vinheta. Em primeiro lugar, qual que eu devo comprar? A medicação Ancitec, ela é um remédio que não tem concorrente aqui no Brasil. Atualmente só existe o próprio Ancitec, que é considerada a medicação de referência aqui no Brasil, mas essa medicação também pode ser manipulada. E você deve conversar com o teu médico qual opção que ele te orienta, manipular a medicação ou comprar o original. Sobre o que é esse remédio, ele é chamado de ansiolítico, apesar de ter outras indicações além da ansiedade. E a forma como essa medicação age, ele se liga diretamente em um receptor de serotonina. Nossos neurônios serotoninérgicos produzem e liberam serotonina, que podem se ligar em vários tipos de receptores diferentes de serotonina. E o Ancitec, ele se liga em um receptor chamado 5-HT1A. Então, essa medicação ela age diretamente sobre o receptor e traz ação ansiolítica através dessa forma. Sobre as indicações do Ancitec, ele é um remédio que, pela bula, é indicado para o transtorno da ansiedade generalizada e para distúrbios da ansiedade. Ele pode ser usado isoladamente para o transtorno da ansiedade generalizada. Mas outras indicações que existem, além das que estão descritas na bula, incluem essa daqui é uma das mais utilizadas, né, como potencializador de antidepressivo. Então, ele sozinho não é utilizado para depressão, mas ele pode ser administrado junto com o antidepressivo para aumentar a ação antidepressiva desse conjunto, do antidepressivo com a buspirona. E é utilizado principalmente em depressão refratária, né? Quando a pessoa não melhorou com o antidepressivo isoladamente, o Anztec pode ser acrescentado. Outra indicação é para ajudar na retirada, no desmame de benzodiazepínico, né? Dos famosos calmantes. Também é utilizado no toque, no transtorno de estresse pós-traumático e como uma medicação anti-craving, né? Antifissura para pacientes etilistas. Esses três últimos usos são indicações mais fracas, assim, que não são tão estudadas e são mais tratamentos complementares do que o tratamento principal, né? Você não vai usar a buspirona isoladamente por um toque ou por um estresse pós-traumático. Vai ser um uso parecido no caso da depressão, né? Você acrescenta a buspirona à prescrição e não utiliza ela sozinha. E uma outra indicação que ainda existe dela é para reduzir efeitos colaterais sexuais induzidos por antidepressivos. Então, assim, se a pessoa tem queda de libido, retardo ejaculatório, dificuldade de atingir o orgasmo por conta do uso do antidepressivo, o Ancitec é uma das opções de medicações para se acrescentar na prescrição e reduzir esse tipo de efeito colateral. Quarto lugar é quanto tempo que demora para esse remédio agir. E aqui é importante colocar de que esse aqui é um estudo que comparou a buspirona com o lorazepam para o tratamento de ansiedade. Quanto mais para baixo do gráfico, melhor. Significa que os sintomas reduziram. Então aqui no quadradinho é o placebo e o triângulo e a bolinha são o lorazepam e a buspirona. E a gente vê aqui que as pessoas já começam a melhorar, em média, já na primeira semana. E na segunda semana já é esperado uma melhora importante. Então, essa é inclusive uma das vantagens da buspirona, que é um remédio que tende a ter uma ação mais rápida. E aqui em 4 semanas tem ainda uma melhora adicional comparado com a segunda semana. Claro que isso daqui é uma média da melhora dos pacientes. Tem pessoas que podem ter uma melhora já completa em 2 semanas, tem pessoas que podem ter uma resposta pobre até as 4 semanas, ou pessoas que mesmo não melhoram nada ou até continuam piorando, apesar de estarem utilizando a medicação. Então, o gráfico aqui é uma média das pessoas, a resposta de cada pessoa é, obviamente, individual. Bom, sobre como se deve utilizar essa medicação, a dosagem usual dela vai de 20 até 60 miligramas ao dia. E uma característica desse remédio é de que ele fica muito pouco tempo no organismo. E por conta disso, a dose dele precisa ser dividida em 2 ou até em 3 tomadas diárias. Porque se a pessoa toma medicação apenas uma vez ao dia, o remédio não segura o efeito ao longo do dia todo. Então são 2 ou 3 tomadas ao dia. O horário dessa medicação
Normalmente vai se dividir, né, manhã, tarde e noite. E ele pode ser utilizado com ou sem alimentos, mas a presença de alimento altera a absorção do remédio, então, deve ser feito de forma consistente, né, ou você sempre toma o remédio com alimento ou nunca toma com alimento, assim, para não ficar fazendo uma variação na quantidade de medicação que vai ser absorvida. Sobre os efeitos colaterais que a bula cita que ocorrem em pelo menos 10% das pessoas são esses três: tontura, cefaleia e sonolência. É importante dizer que a maior parte dos efeitos colaterais surge e desaparece sozinha nos primeiros dias ou até nas primeiras semanas de tratamento. Alguns efeitos colaterais podem persistir a mais do que esse tempo, mas o comum é que o efeito colateral surja e desapareça. Se ele persistir, aí vai ter que dosar, conversando junto com o profissional de saúde que estiver te atendendo, se o benefício que o remédio traz vale a pena apesar do efeito colateral. Alguns medos que as pessoas têm a respeito do uso de medicações, um deles é se a medicação engorda. O Ancitec é neutro em relação a peso, ele não dá tendência nem de ganho, nem de perda de peso, mas pode acontecer alteração de peso da seguinte forma: tem pessoas que por conta da ansiedade vão descontar essa ansiedade na comida, vão comer mais doce, né, que traz um alívio momentâneo para a ansiedade, e qualquer medicação que melhora a ansiedade vai ajudar a pessoa a controlar a alimentação e a pessoa pode acabar perdendo peso de uma forma indireta, né, pela melhora da ansiedade e não pelo remédio inibir apetite ou induzir perda de peso. De vez em quando tem o contrário, né, da pessoa que quando fica muito ansiosa, fica sem apetite nenhum ou até mesmo nauseada, e qualquer remédio que melhora a ansiedade nessa pessoa vai ajudar com que ela recupere o peso que perdeu. Outro medo comum é se a medicação vicia, e a buspirona, o Ancitec, não vicia, é um remédio tarja vermelha, o que significa que ele só pode ser adquirido com prescrição médica. Os remédios que provocam dependência química vão ser sempre de tarja preta, né. O motivo da tarja preta é justamente o risco de dependência química. Remédio tarja vermelha não causa dependência química. Por fim, o último medo é se o remédio pode deixar dopado. E, ainda que algumas pessoas possam sentir isso com a Ancitec, não é um efeito tão comum assim. A bula cita que mais de 10% sentem sonolência com essa medicação. Na prática clínica, eu não observo mais de 10% de jeito nenhum. E 1 a 10% das pessoas podem sentir fadiga e astenia. Mais uma vez, esses efeitos colaterais tendem a ser temporários no início do tratamento. Caso persistam, vai precisar dosar se vale a pena ou não tomar a medicação. E por fim, o décimo fato que é importante saber a respeito do remédio é que esse remédio exige segmento médico. Não é uma coisa que você vai no médico, recebe a prescrição e vai tomando por conta, renovando receita. É importante acompanhar com o médico para ver se você está tendo uma boa resposta, se está tendo efeitos colaterais, se precisa mudar o horário da medicação, ajustar a dose para mais ou para menos, assim como conversar a respeito de todas as intervenções não medicamentosas para favorecer no teu tratamento. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Considerem se inscrever, dar o joinha e até a próxima.